Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse momento na presença do Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esse privilégio que temos, Senhor Deus, de estarmos mais uma vez na tua casa, para estudar a tua palavra, Senhor Deus, para louvar o teu nome. Que o teu Espírito Santo venha dirigir esse culto, Senhor. Que o Senhor venha aceitar no céu, Deus, os louvores que vamos entoar ao Senhor neste lugar. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja com cada um dos irmãos que já chegaram, nos dando graça, Senhor, e entendimento para aprender pelo chorar e nos ensinar nessa noite. Que o teu Espírito Santo também dê, Senhor, sabedoria ao professor dessa noite, Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, nos ensinar, nos instruir na tua palavra. Que o Senhor nos ajude também, Papai querido, a colocar em prática tudo quanto nos for ensinado nessa noite. Que o Senhor venha abençoar os irmãos que já chegaram, aqueles que porventura estiverem no caminho, que o Senhor nos traga em paz, em segurança, e aos que não puderem vir, que o Senhor também nos alcance e derrame sobre eles a tua graça e a tua paz. Fica conosco, ó Senhor, e nos ensina em nome de Jesus a tua santa palavra. Amém. Palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 24, versículo do 3 ao 5, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Amém, irmã Sandra? Mandou para os dois irmãos? Só na igreja da paz do Senhor, amém? 81. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aí viver até eu ver lá vida fim. Revela, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, ó esplendor, me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela, ó Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e verás louvor, fervente gratidão.
desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei desde meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Oh, aleluia, Jesus. Deus possa, né, se revelar esta noite. E no dia número 2. Irmão, se eu errar, me perdoe. Porque eu falei, ó, eu consegui um consulto com o meu hospital, mas estão tentando me encaixar, tá difícil. Mas Deus vai dar vitória para ele. Né? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de amém, e lá darei as muitas lutas de amém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Ela mulher da esperança, os que pediam por ti, pois eles recebem forças e só se encontram os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de amém.
e lá terminarei as muitas lutas que tem. Lá está meu Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura, essa nossos pés, aqueles que boas novas levam a luz infiéis, e se não é falar dessas grandezas aqui, e não será o contrário. A nossa crise se eu confiarei por essa terra também, e lá terminarei as muitas lutas que aguentei. Lá está meu Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Oh, Jesus, né? Se fala que se Bela levar na palavra aqui, imagina a graça que nós vamos ter lá. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade de salvação do Senhor. Pastor Jesus, irmãos, deixa eu me ajeitar aqui. Amém. Vamos dar continuidade ao sermão do monte. Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Glórias a Deus. Tem alguém com frio aí? Eu sou muito friolento, eu vou me agasalhar. Agora eu olhei no espelho, mas você vai ser motorista com licença pessoa. Tá bom. Glória a Deus. Pelo menos eu tô aqui. Glória a Deus. Quem que lembra dos motoristas com licença pessoa? Eu trabalhei lá 11 anos. Igualzinho. Só muda a cor da gravata. A gravata era azul, calça azul, camisa branca. E estava se cruzando azul também. Mas tá bom, glória a Deus. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 8 e depois o versículo 16 e 18. Mateus capítulo 6, do 1 ao 8 e depois o versículo 16 ao 18. Amém? Glórias a Deus. Eu vou ler o primeiro, os irmãos. Um irmão lê o versículo 2, o outro lê o versículo 3 até o 8, e depois um lê o 16, o 17 e o 18. Amém? Guardai-vos de
vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 2. Quando, pois, deves esmola, não faças por trombetas diante de ti, como fazem nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando deves esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada profundamente. Teu Pai, que em secreto, te recompensará publicamente. Sim. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando até nas sinagogas e nas esquinas, para que não sejam vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam o nome da recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que vê secretamente te recompensará. 7. Orando não sei, petições como os gentios, que passam e por muito falarem serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedir. Agora versículo 16. E como jejuais, não vos mostreis conquistados como os hipócritas, porque eles seguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, já receberam o seu galardão. porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, Para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém. Vamos orar? Papai do céu, te dou graças, meu Deus, por esse privilégio que nós temos, meu Deus, de estar aprendendo a tua palavra, por esse momento de comunhão, meu Deus, na tua presença, meu Deus. Ó papai, abençoe esse momento tão especial que nós temos para aprender a tua palavra. Nos ensine, meu Deus, nos capacite a fazer a tua obra. Que esse momento seja um momento prazeroso na nossa vida, meu Deus, de estar aprendendo as tuas escrituras, a tua palavra, meu Deus. Fala conosco, nos ensina, meu Pai, e abençoe cada um irmão que aqui se dispôs a estar na tua presença. Nós oramos e por fé agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos não têm oportunidade de trazer um momento. Uma palavra na Santa Ceia, quando Paulo escreve 2 Coríntios, ele vai dizer que ele estava enviando aquela segunda carta, porque ele tinha mandado a primeira, ele foi fazer uma visita aos Coríntios, e Paulo foi, se a gente for ler, ele foi muito criticado pelo fato de ele ser considerado apóstolo. E isso era um dos motivos da segunda carta, que ele dizia que estava alegre por ter recebido, por ter acolhido ele como apóstolo de Jesus Cristo. E ele vai mencionar, vai falar sobre isso, e ele vai dar até mesmo algumas motivações para que nós, para que o povo lá de Coríntios continue a ser cristão, continue a ser crente. Abra lá em 2 Coríntios, para nós ser breves nessa passagem, só para nós relembrarmos um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 5. Na época eu usei o versículo 14, Deus falando no coração a respeito do versículo 14. Mas ele vai dizer assim aos Coríntios: olha, tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aí ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no corpo. Enfim, ele vai falar que a nossa vida aqui é de luta, é de batalha.
batalhas, de preocupações, muitas vezes de tristeza, muitas vezes de confronto, muitas vezes de luta. Só que ele vai dar motivos para continuar. E aí ele fala no capítulo 5 que um dos motivos é a certeza da nossa esperança no céu, a certeza da ressurreição para aqueles que já se foram, é a certeza de um dia estar na presença do Senhor. É um motivo para nós estarmos. E no capítulo 5 ele vai dar outro motivo, o tribunal de Cristo, que vai dizer assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal, porque importa de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens que somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos ansejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder ao que se gloria na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízo, é para vós outros. E aí ele vai dar outro motivo para nós continuarmos na luta. E ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos faz ter uma motivação. E quando Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar a respeito de 3 coisas que nós, como crentes, devemos observar e devemos seguir. Ou seja, as esmolas, a oração, qual que é o outro aqui? E o jejum. Glória a Deus. É os 3 que ele vai mencionar aqui. A esmola, a oração. Já que nós vamos entender o que é esmola. A oração e o jejum. E aí ele vai dizer assim, guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens. Querer mostrar às pessoas. Existe hoje em dia, irmãos, pessoas que querem se aparecer? Teve uma época, uns anos atrás, eu não sei quem se lembra disso, mas foi uma moda de gente importante, gente famosa, gente rica, se tornando crente. Vamos dizer, indo para a igreja evangélica. É pessoas que um dia se despiram com uma revista, outras, é claro que existe uns e outros aí que verdadeiramente se converteram. Mas eu pergunto, uma Gretchen da vida, na época ela se converteu, se disse que converteu, ela se converteu querendo aparecer. E aí ele vai dizer, guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Se a gente for observar aqui nessa passagem que nós lemos, Deus vai mostrar aqui, Jesus, nosso Deus vai mostrar aqui, que nós vamos ter recompensa quando nós fazemos as coisas para Deus. Se você olhar no versículo 4, vai dizer assim, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompense. Te recompense. Quanto à oração, vai dizer assim, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quanto ao jejum, quando jejuado, não vos mostreis consultados como os hipócritas, porque se desfiguram o rosto, com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim a teu Pai secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Deus nos recompensa em todas as coisas.
Deus nos recompensa por aquilo que nós fazemos em secreto, por aquilo que nós fazemos a Deus. Amém? E agora vamos estudar um pouquinho a respeito dessas 3 coisas que nós falamos: esmola, oração e jejum. O que os irmãos entendem por esmola? Foi no ponto. O que mais? O que é esmola? O que vocês entendem por esmola? Ajuda o próximo. A esmola, no grego, eu não sei como se pronuncia, talvez o pastor Marco me ajude. Elimosine. E-E-L-M-O-S-Y-N-E. Já viu essa palavra? Elimosine significa misericórdia, compaixão, ato de caridade. Não é só o fato de nós darmos um trocado, uma ajuda para alguém na rua. Não, é um ato de eu ajudar o próximo, ajudar o irmão, não só financeiramente, nós estamos dizendo, mas com toda a ajuda de caridade que nós podemos fazer. É isso que o significado de esmola aqui na Bíblia. Então ele vai dizer assim, que os hipócritas da época, eles davam as esmolas, ajuda, a fim de serem vistos. E ele pode dizer, quando deres esmolas, não toques teu dedo, não queira aparecer diante de como fazem os hipócritas. Jesus deu uma dura no fato de ser hipocrisia. Os irmãos sabem o que é hipocrisia? Me ajuda aí, pastor Marcos. Os irmãos estão com sono. Quando a pessoa diz uma coisa, mas faz outra. Amém. Essa é hipocrisia. Abra lá em Mateus 23, 6 aí. Quando que Jesus deu uma dura nos hipócritas? E muitas vezes nós fazemos essas coisas. Mateus 23. Eu vou ser breve aqui nessa leitura, porque é extenso. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar de Moisés, se sentavam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imites as suas obras, porque dizem e não fazem, ou seja, são hipócritas. Atam fardos pesados, e difícil de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Acontece isso no dia de hoje, irmãos? Dentro das igrejas, por aí afora? Acontece muito. Lugares privilegiados. Hoje está difícil você saber onde se prega o verdadeiro evangelho. Está difícil. Hoje mesmo minha esposa estava mostrando um vídeo de uma igreja, como chama a igreja batista? O quê? Savas. Você chegou a ver isso? Um clube dentro da igreja, tocando música do mundo, um balcão assim, servindo bebidas, mesa de bilhar dentro do negócio. Que absurdo que é isso? O que está acontecendo com o Evangelho de Cristo? Nós estamos vivendo o mundo, irmão. Não tem outra explicação para o que está acontecendo. A gente fala de guerra, mas não é só a guerra que mostra que Cristo está voltando, não. Essa situação que está acontecendo no meio que se diz Evangelho, estão distorcendo as coisas. Aí ele vai dizer: ama o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e serem chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre.
mais maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem si mesmo se humilhar será exaltado. Aí ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino de Deus. Aí no versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar. Enfim, se a gente for ler o capítulo 23, ele dando uma dura, uma correção aos hipócritas. E o que estava acontecendo? Dava as esmolas para aparecer. E aí ele vai dizer: tu, porém, ao dar as esmolas, ignore a tua mão, a tua esquerda, e o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Nós temos de ajudar, irmão? Com certeza. É um dever do crente ajudar. É uma obrigação do crente. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Efésios, que nós somos salvos para as obras. Para fazer as obras, obras de caridade, obras de esmola. Quando você escutar essa palavra, lembra o que significa esmola? É caridade, é ajuda, é oferta, não só ajudar um mendigo, um andante, não. A Bíblia está dizendo isso, uma ajuda. Né? Apesar que hoje em dia está tão difícil ajudar alguém lá fora. Tempo atrás mesmo, eu com a minha esposa naquele mercado central, eu estou saindo, um rapaz na porta do supermercado: você me ajuda, me dá um alimento, alguma coisa? Eu falei: eu fiquei com, né? A gente quer ajudar. Aí eu peguei e falei: tá bom, vou te ajudar. Aí tinha uma cesta básica pronta lá, não lembro quanto era o valor, eu falei: vou dar essa cesta para ele. E a moça no caixa me viu, eu conversei com ele: agora eu vou passar, né? Você vai dar essa cesta aí para aquele rapaz lá na porta? Eu falei: vou, dá não. Ele acaba de pegar essa aqui e troca em droga. Não conhece ele, não dá não. Mas agora eu já falei que eu vou ajudar alguma coisa aí, ele fica ruim para mim, né? Só que aí eu peguei os itens menores lá e dei para ele. Mas até nisso está complicado se ajudar. Mas a ideia, nós devemos ajudar os primeiros da fé. Ajuda-os da fé, né? Seja com as primícias que o irmão coloca lá. Se você gosta de ajudar, tem lá, você pegou lá óleo, traz 2 óleos, né? Não, pegou açúcar, eu posso dar 2 açúcar. Né? O arroz, e o café tá caro, né? Tá bom? Eu acho engraçado quando vai passar um produtor do café lá, pegar aquele carrinho cheio de café, você chamou segurança para tirar essa coisa. Então, nós podemos ajudar, ajuda. O nosso Pai que vem em secreto nos recompensa. Né? Glórias a Deus por isso. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam. Olha que interessante isso aqui, ó. Quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar. Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, os elogios, né? As pessoas viram: olha que homem bonzinho, né? Olha que pessoa boa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta: é errado a gente orar repetidamente a mesma coisa? Aqui muita gente acha que é tipo, vamos dizer assim, que eu sou católico, já fui católico, posso falar. A gente orava
pesado, vamos dizer assim, de corte. Errado, repetições, não estou falando de corte, estou falando de repetições. Eu tenho um costume, eu com a minha esposa, quando a gente vai tomar café cedo, geralmente é eu que oro para pedir a bênção. E praticamente a mesma oração. Eu estou com os irmãos aqui, não tem problema em falar, né? Eu agradeço pelo dia que está começando, agradeço pela noite que Deus deu descanso. Eu agradeço pelo alimento que eu estou comendo naquele momento. Eu peço a bênção para a minha família, geralmente peço a bênção para nós que vamos sair do trabalho, peço proteção. Peço proteção para minha filha, geralmente ela sai até mesmo, muitas vezes mais cedo que a gente. E peço oração, eu não falo nomes, mas Deus abençoe a igreja toda, o mundo de congresso, abençoe cada irmão que está ali. Geralmente é isso. É errado fazer isso? Repetições? Não. Se a gente for ver lá Jesus, lá no Getsemane, a gente observa lá em Mateus, eu até anotei aqui, deixa eu achar aqui. Perdi a referência. Eu sei que é lá no Getsemane, eu acho que Mateus 26, não me lembro onde eu anotei. Mateus 26. Deixa eu ver se é isso mesmo, se não estou enganado. Olha lá, versículo 6, 37. E levando consigo a Pedro, 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste. Jesus dizendo: até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí, versículo 40. Voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, ou seja, a segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez o menino, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-o novamente, ou seja, a terceira vez, foi pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quando a gente fala de fins de repetições, que a gente, como eu disse, a gente orava de cor, sem emoção, né? Aí está errado. Mas ele está dizendo, orando não useis as repetições como gentios, porque presume, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tens necessidade antes que o peça. Portanto, aí já vai começar a oração do Pai Nosso, que nós todos possamos conhecer. Amém? Alguma dúvida, alguma coisa que queira acrescentar? Vou ver se eu perdi alguma coisa na minha anotação. Abra sua Bíblia e Salmo e Deuteronômio 15, 11. Pastor Marco, Deuteronômio 15, 11. Pedi para o irmão Rodrigues, Salmo 41, versículo 1. Aqui nós estamos falando de ajudar o irmão, de ajudar o próximo. Ô, Marco, por gentileza, Atos 20, versículo 35. Salmo 41. Salmo 41, versículo 1. Deuteronômio 15, 11, achou? Pois nunca deixarás haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre não poder. Aqui
está falando da ajuda que nós tínhamos mencionado. Amém? Nunca faltará pão na terra. Abra sua mão. Versículo, Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao voto. O Senhor fará o chamado. O que significa bem-aventurado? Feliz, bem-aventurado, abençoado. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, quando você ajuda alguém, parece que o fato de ser ajudado traz uma paz, uma alegria, um contentamento no coração, até maior do que aquele que recebeu a bênção. Atos 20, 35. Tem vós mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo que diz: mas bem-aventurado, pois apesar do que recebeu. Amém. Glória a Deus. Agora abra lá em Mateus 25. Mateus 25. Do versículo 31 ao 46. Presta atenção no julgamento dos gentios. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as ações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me fosse visitar, preso e fosse me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe disse: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, achando-me enfermo e preso e não me foste me ver. Então me perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então responderá: verdade vos digo que sempre que deixasse de fazer a um dos mais pequeninos, a mim me deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Você quer motivo para ajudar alguém? Está aqui, ó. Você quer motivo para dar esmola? Está aqui. Para ser generoso? Está aqui o motivo. Como eu disse lá, Paulo mostra os motivos para continuar crente, porque haverá um tribunal, haverá a ressurreição dos mortos, e o teu amor, Senhor, me constrange. Esse é o motivo também. O teu amor me faz isso. Amém? Jesus nos chama a uma oração secreta, ou seja, uma oração íntima. Deus quer intimidade conosco. Amém? Jesus não está proibindo repetições, como nós já lemos. Paulo também, quando ele lá em 2 Coríntios, não precisa abrir, senão vai ficar muito extenso o estudo aqui. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que Paulo ora 3 vezes fazendo o mesmo pedido.
Senhor, tira o espinho da carne de mim. Aí, o próprio Deus vai dizer, a minha graça te basta. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão prestando atenção no menino, né? Glória a Deus. Tinha um pensamento que eu tirei da revista, eu achei bastante interessante, que diz assim: quando a nossa oração se aprofunda, cada vez mais precisamos de menos palavras. Quando a nossa oração se aprofunda, cada vez mais precisamos de menos palavras. Amém? Vamos ao jejum? Eu vou estar lá em Mateus. Mateus 16 vai dizer assim: quando jejuardes. É interessante essas três quanto à esmola, quanto à oração e quanto ao jejum, porque vai dizer quando deres esmola, quando orares e quando jejuares. Ou seja, é para fazer, irmão. Eu não sei quem tem o costume de jejuar aí, mas se não tiver, comece a jejuar. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade eu digo que eles já receberam a recompensa. Eu estive pesquisando na Bíblia, eu vi 64 versículos falando de jejum na Bíblia toda. E eu notei até algumas referências. Abra lá em Mateus, ou melhor, Zacarias 8,19. Põe na tela, gente. Depois do cativeiro, foi estipulado 4 jejuns. Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, ou seja, alegria, festividades solenes, a mais coisas, a verdade e a paz. O que estava acontecendo aqui? Eles se mostravam tristes, cabisbaixos. Olha a diferença lá. Casa de Judá. O jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria, festividade. Que diferença que tem que ser o jejum na nossa vida? Para trazer alegria. Não vai de cabeça baixa, não vai ter bucho. Fala, irmão, tem jejum lá de ver, cara de ver. Amém? Outro. Os discípulos de João Batista jejuaram, Mateus, de 9 a 14. Mateus 9, versículo 14. Lê para nós, irmão. Então chegaram até dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuaram. Amém? Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 2. Mateus 4. Quem que jejuou aí, irmão? Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 2. Lê para nós, senhor irmão Marcão. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem que jejuou, irmão? Tem outro servo que jejuou 40 dias e 40 noites? Quem se lembra? Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Eu tenho uma dúvida se Elias também não jejuou quando ele recebe aquela porção do Senhor, que ele faz a caminhada, porque fala assim, que ele jejuou, ele se alimentou e caminhou 40 dias. Né? Eu tenho uma dúvida se aquele foi o único alimento que ele recebeu durante essa caminhada dele. O irmão já viu alguma explicação sobre isso? Não?
Uma única refeição que ela recebeu. Amém? A igreja primitiva jejuava. Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Pastor Leandro, por gentileza. Atos, capítulo 13. 13. Atos 13, versículo de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simão, chamado Nígio, de Lúcio, Sirineu, de Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despedi. Eu acho muito interessante esse versículo, diz assim: então, jejuando e orando. O jejum tem que ter um propósito. Geralmente vem acompanhado de oração, de uma conversa com Deus. Não é errado a gente buscar um jejum por uma vez, né? Deus, eu vou fazer um propósito, Senhor, de jejum aqui, por causa de uma enfermidade, por causa de uma necessidade. Geralmente é acompanhado de oração. Tem que ser acompanhado de oração. Amém? Os apóstolos jejuaram. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Pastor Marco, lê por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 6. E nós cooperando também com eles, os exortamos a não recebeis a graça de Deus em vão. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não mudamos nosso escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, com o ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos testemunhos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Amém? Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos. Eu fico imaginando Deus no céu vendo os crentes no dia de hoje. Nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por fama, e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos entre tantos, bem conhecido como se estivéssemos morrendo, e com tudo em que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. A gente fica triste quando vê o Evangelho no dia de hoje, como a minha esposa mostrou que e muita gente seguindo isso. Que evangelho que nós estamos vivendo no dia de hoje? Um jejum fingido, uma oração fingida querendo aparecer, uma esmola querendo aparecer, como se... Eu lembro de uma professora que, uma vez que a gente começou a falar muito na sala de aula, né? Vocês estão querendo aparecer? Põe um abacaxi pendurado no pescoço, com aquela melancia. É triste o evangelho de hoje, pastor Marcos. É triste. Você fica... Às vezes você vai falar de alguém da palavra de Deus,
Aí ele não escutava o negócio que eles viram na mídia, coisa que se diz crente fazendo, você fica envergonhado, aí você tem que, além de você falar, pregar isso, você tem que explicar que não é bem aquilo que eles estão vendo. Aí eles falam assim, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, não é isso que eles estão mostrando. É um evangelho distorcido, falsos profetas, enganando a muitos. É triste, irmão, ver o evangelho de hoje. Vamos continuar, senão vai começar a mudar de assunto. Quando havia grandes decisões a tomar, segunda Crônicas 20, de 1 a 4, segunda Crônicas, agora lá no Antigo Testamento, na época dos reis de Judá, um rei chamado Josafá, segunda Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 4. Alguém leia rapidinho para nós tomarmos tempo, está encerrando. Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a guerreiro contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon da mar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apoiou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Está vendo, irmão? Os habitantes de Josafá pediam livramento de Deus. Grandes decisões. Momentos de tristeza. 1 Samuel 31, 13. Depois da morte de Saul, do seu filho Jonas, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Lê para nós, meu Deus. Para nós. Pastor, abra Jonas, capítulo 3, versículo de 5 a 9. Jonas. Entendeu 13? É. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Depois da morte de Saul e de Jonas na batalha. Amém? E agora, jejum, depois de se arrepender, que foi os moradores de Nínive. O pastor pregou sobre Jonas, né, na passagem, e eles apregoaram um jejum, depois que se arrependeram. Jonas 3, de 5 a 9. Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que divulgou em mim, foi mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se deles pastos, e nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Houve realmente um arrependimento do povo de Nínive. Amém? E assim eu encerro, lembrando dos irmãos, né? Tudo que nós fazemos diretamente para Deus, nosso Pai, que vê em secreto, nos recompensará. Tem algum motivo para você estar orando mais? A recompensa de nosso Deus. Dando mais esmolas, ou seja, ajudando mais, a recompensa do nosso Deus. Estarmos jejuando, Deus nos recompensará. Amém? Eu agradeço a oportunidade, eu quero pedir, quem pode? Não, Marcão, você pode louvar o hino, um louvor sobre os ofertas? Amém? Chega, Fernando.
Deus, quando eu me dedico a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé. Soberano Deus, Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai, dentro da Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, cada um, Pai amado, nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, aqui que vai ofertar, Senhor, que vai ensinar, Senhor, na Tua casa. Que as bênçãos do Senhor Jesus sejam derramadas sobre a vida de cada um, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor visite a gente com uma promoção conosco nessa noite. Visita cada um, Senhor Jesus. Faça ser Sua vontade, Pai, no meio de cada um de nós, Senhor. Pai amado, que visita aqueles também que estão enfermos, Senhor, que estão buscando, Senhor, uma resposta. Que o Senhor venha dar uma providência, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um. Aqueles que estão doentes no hospital, Senhor Jesus, que precisam de uma ajuda, Pai amado. Que o Senhor envie hoje o Senhor, Pai amado, para dar um suporte, Senhor, uma ajuda, até mesmo uma resposta, Senhor Jesus, cada um deles, ó Pai. Faça a Sua vontade, Senhor Jesus, no nosso meio, e Teu nome venha ser louvado e agradecido para todos sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos estar louvando na harpa. 1, 2. E o mundo vive a luz, desde que morreu Jesus, tendo orado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que lavou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesí, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesí, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És o grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema o bom pecador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça e cal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesí, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia.
por Deus pelos outros. Nosso Pai, secreto, esperar, glórias a Deus. E 19h30, quinta-feira, é um. Outra campanha, quinta-feira, amém? E o pastor Adriano está chegando à frente, está abençoando o coração e cabeça apostólica. Não sei. Glória a Deus. Vai, senhor irmãos. Esse cara é Deus. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Querido e amado Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor Deus e meu Pai querido e amado, falou conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor Deus e meu Pai, que esteve conosco, cultuando ao Senhor neste momento, ó Pai, e aqueles que não puderam estar, Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor nos alcance assim, nos abençoe grandemente, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Nós oramos, Senhor Deus, e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Com as mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as boas consolações do Santo Espírito do Senhor estejam na nossa vida e assim permaneça para todos sempre. Todos nós juntamente digamos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ajuda Deus. Quem dirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Tudo que se encerrado. Louva o Senhor das suas palmas e cumprimente o irmão que apareceu.